Olá, tudo bem com todos vocês? Meu nome é Patrícia Fantoni, eu sou terapeuta e psicoterapeuta prânica e sistêmica e hoje nós viemos falar do terceiro ciclo do amor. Eu já fiz mais 2 vídeos, um deles falando sobre o primeiro ciclo, outro falando sobre o segundo ciclo do amor. Se você acabou de chegar no nosso canal, vá lá, se inscreva e também veja os outros vídeos, o primeiro e o segundo ciclo do amor. Bert Hellinger diz que nós passamos durante toda a nossa vida por 5 ciclos do amor. Então hoje eu vou estar falando sobre o terceiro ciclo do amor. E o que é o terceiro ciclo do amor? O terceiro ciclo do amor é um lugar onde o verbo é trocar. Então, a gente só tem condições de trocar quando a gente entra na nossa vida adulta. E não é um dar e receber. Na verdade, não é. Não é esse tipo de troca, onde você dá e recebe. É um dar e tomar. Existe muita diferença entre dar e receber e dar e tomar. Porque o tomar é diferente do receber. Quando você recebe algo de alguém, um presente, sei lá, o que possa que você está recebendo de alguém, você pode sim resolver que você não vai usar aquilo. Que você não gostou daquele presente, ou que aquilo que a pessoa te deu, você não vai realmente ficar com aquilo. O tomar é diferente. O tomar é algo que, quando você recebe, realmente você vai usar, realmente você vai tomar. É como tomar água mesmo. Você realmente utiliza a água, você toma ela e incorpora a água no seu corpo. Então, isso é o tomar. Então, aqui as trocas não é só receber, não é só dar e receber. Aqui, neste lugar, nesse terceiro ciclo do amor, tudo que a gente recebe, a gente toma verdadeiramente. Bom, e por isso, entra aqui, nesse ciclo do amor, entra os casamentos. E também todos os tipos de parcerias, as parcerias afetivas, as parcerias de amizade, e aqui também entram todos os tipos de sociedade. Se você tem um empreendimento, se você tem uma empresa e você tem sócios, então esse também é um ciclo do amor, onde você vai ter que aprender a dar e a tomar. Nas relações de adultos, é importante que cada pessoa possa, de alguma forma, receber algo da outra pessoa. Então, o que faz os relacionamentos serem interessantes e serem bons é quando a gente pode dar e também a gente pode tomar das pessoas aquilo que elas têm. Mas o que será que a gente, nesse terceiro ciclo do amor, o que será que a gente pode estar trocando? O que será que a gente pode estar doando e tomando? Sempre a gente vai doar aquilo que sobra de nós, aquilo que transborda da gente, a gente pode estar disponibilizando para as pessoas para que elas tomem. E a gente também pode estar recebendo, pode estar tomando aquilo que transborda do outro. E aí é que é bem interessante essa questão das parcerias. Por quê? Para que eu possa tomar algo do outro, ou que o outro também possa tomar algo de mim, há necessidade de que o outro precise de mim e que eu também precise dessa pessoa. Então, é como um casal, por exemplo, que um sabe dirigir muito bem o carro e o outro nem tanto. Então, nos momentos em que um precisa de que o outro dirija, o outro faz isso. E pode ser que esse mesmo casal, um cozinhe muito bem e o outro não. Então, de repente, a troca acontece realmente aí, aonde um dirige para o outro e quando chega em casa, o outro recebe em troca uma comida muito bem feita, uma refeição muito gostosa. Então, é aí que consiste a troca.
É preciso compensação para que a relação flua. Então, todo tipo de relacionamento é preciso que haja as compensações. Então, numa empresa, por exemplo, muitas vezes um sócio, ele é muito bom na área das finanças, enquanto que um outro sócio é muito bom na área das vendas. E isso faz com que a empresa flua bem, exatamente porque a troca entre esses sócios, ela está acontecendo. Por isso que é necessário que um precise do outro. Para que haja troca, é preciso que um precise do outro. E as trocas nos relacionamentos não é a mesma coisa que eu te dou uma nota de R$ 5 e você me dá 5 moedas de R$ 1. Não é assim. As trocas nos relacionamentos é como um escambo. Então, antigamente tinha o escambo, de repente alguém precisava de ovos e tinha isso que transbordava, que sobrava ovos. Aí tinha um outro que plantava laranja e ele tinha laranja sobrando. E aí, quando eles se encontravam, eles trocavam. Os ovos, um precisava de ovos, mas o outro precisava de laranja e a troca acontecia. Então, não é preciso que ambos deem na mesma medida, mas que recebam para si na mesma medida. Então, é por isso que há um escambo. Não é preciso que dentro dos relacionamentos a gente dê em troca na mesma medida, mas que ambos recebam na mesma medida, que ambos tomem, na verdade, né? Porque quando você toma o que o outro te traz na medida em que ele te trouxe, e ele também recebe aquilo que você traz na medida em que você entrega. E aí sim é possível um relacionamento ficar equilibrado. Como pessoas adultas, devemos dar sem esperar receber do outro algo que ele não pode nos dar. Essa atitude nos dá força para nos tornarmos pais e mães. Bom, é muito interessante isso. A gente, muitas e muitas vezes, tem uma demanda principalmente entre pessoas afetivas, né? É quando a gente quer que o outro nos dê aquilo que ele não tem condição de nos dar. Um grande exemplo disso é quando lá na nossa família, na nossa infância, adolescência, a gente não tomou dos nossos pais tudo que eles disponibilizaram para nós. E aí a gente vai para a vida adulta, vai para o relacionamento afetivo ou relacionamento dentro de uma empresa, ou todos os tipos, ou dentro dos relacionamentos de amizade, e lá a gente exige das pessoas que elas nos deem aquilo que só os pais nos dariam. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você tem um marido e você exige dele uma postura como se ele fosse seu pai. Então, uma postura em que ele faria algo que só seu pai faria por você. Então, sabe essas mulheres carentes que elas deitam no colo do marido e elas querem um cafuné, que na verdade só o pai ou a mãe dariam aquilo para ela? Então, muitas vezes a gente exige dentro desse terceiro ciclo do amor algo que a gente deveria ter recebido lá no primeiro e no segundo ciclo. E esse é um dos grandes motivos, motivação de pano de fundo para as separações que existem entre os casais. Muitos casais poderiam estar muito bem, mas eles transladam a demanda que eles tinham com os pais para o casamento. E aí, no terceiro ciclo do amor é que está o casamento. E aí o casamento entra numa grande dificuldade, muitas vezes o casal se separa, exatamente porque um fica muito magoado porque o outro não deu aquilo que ele demandava. Só que quando a gente vai olhar dentro de uma constelação, a gente vai ver que nada era mais do que um desejo infantil, lá do primeiro e do segundo ciclo, que a pessoa leva para o seu casamento. E aí é claro que a esposa não vai fazer o papel de mãe e o marido não vai fazer o papel de pai. E aí é que
as grandes dificuldades acontecem. Porque o marido não tem o mesmo saco dos pais e a esposa também não tem a mesma paciência que os pais têm. Então, muitas vezes existem essas exigências e essas demandas. Aqui a única solução que existe é a pessoa retornar de novo para a família de origem e lá tomar dos pais novamente tudo isso para que a pessoa fique preenchida e ela fique completa, para que ela possa ir para o casamento. Bom, quando essas trocas elas são feitas de forma equilibrada e o casal ou a sociedade empresarial ou as amizades, elas só podem fluir caso a gente entenda que a gente precisa estar numa constante troca com as pessoas. E é isso que une os relacionamentos no nosso terceiro círculo do amor. E aqui o Bert fala que, como pessoas adultas, né, a gente deveria estar entendendo. Isso nos possibilita ser bons pais e boas mães. Porque quando a gente tomou dos nossos pais tudo que a gente não entra numa demanda com os nossos filhos. Então, muitos pais e muitos filhos têm grandes dificuldades porque muitos pais exigem dos filhos essa postura como se os filhos tivessem que cuidar deles, numa postura fora de ordem. E aí também nós vamos ter grandes desequilíbrios, porque o relacionamento entre pais e filhos não é de trocas. Os pais dão e os filhos recebem. Então, os pais não deveriam demandar nada dos filhos, eles não deveriam querer nada de volta dos filhos. Mas, infelizmente, a gente vive hoje em dia numa sociedade que demanda demais dos filhos. Exigem que os filhos façam coisas para os pais, para que possam devolver para os pais. Ou então, pais que ficam reclamando e dizendo para os filhos, olha, eu fiz isso por você, eu fiz aquilo outro, e fica exigindo dos filhos que os filhos devolvam algo. E isso faz com que fique desequilibrado também esse terceiro círculo do amor. Quando a gente consegue entender essa questão das trocas no terceiro círculo do amor, aí sim, nela o tomar se completa e começa a transmissão, o intercâmbio entre as gerações. Esse é o terceiro círculo do amor. É quando a gente está bem, é quando a gente não demanda nada dos nossos filhos e os nossos filhos podem fluir na vida e eles podem estar transmitindo tudo aquilo que eles receberam dos pais para os próprios filhos ou para o mundo ou para a vida. Lá também, quando a gente vive bem esse terceiro círculo do amor, a gente ensina os nossos filhos a fazer as trocas. E é aí que, nesse grande aprendizado, é que os nossos filhos podem ser grandes pessoas. É que eles podem estar desenvolvendo grandes coisas no mundo. E também, quando a gente vive bem esse terceiro círculo do amor, a gente transmite isso para os nossos filhos, e os nossos filhos vão transmitir isso para os nossos netos, e os nossos netos vão transmitir isso para os nossos bisnetos, e assim em diante. E é aí que começa a transmissão e o intercâmbio entre as gerações. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber como que funciona o terceiro círculo do amor. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Lá nós já temos vários vídeos interessantes sobre constelação familiar. Um grande abraço a todos vocês. E se vocês gostarem desse vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.